E aí, pessoal, boa noite. Hoje é dia de viajar na maionese, não é isso? Nem sei se ainda se fala muito essa expressão, era muito comum ali nos anos 90. Sinceramente, não sei se ainda se usa ou se sou eu que estou ficando velho, mas é a minha maneira de falar em sonhar, em idealizar, né? Então, em outras palavras, esse vídeo aqui ele é um vídeo para sonhar, para apresentar o caminho do sonho na filosofia. Então, eu pedi ao Chato Gepeto, digo, ao Chat GPT, que fizesse uma capinha, né? Como é que se fala? Uma miniatura, uma thumbnail, né? Thumbnail, que estava tentando lembrar, para mim, sob encomenda. E eu imaginei ali um sonho bem viajando na maionese, uma coisa totalmente utópica, né? Mas possível no campo do sonho, que seria eu jogando futebol com um jogador que, para mim, como bom vascaíno, é o ídolo maior, o grande e, infelizmente, precocemente falecido Roberto Dinamite, né? ChatGPT me falou que não poderia colocar uma foto do Dinamite, mas que faria uma figura parecida. Não ficou muito parecida, não. Esse jogador aí, ele está parecendo um outro jogador que também era muito bom, que também jogou no Vasco, que eu também admirava, né? Que era o lateral direito Paulo Roberto. Mas a intenção era o Dinamite. Então, utopia total, né? Jogar na seleção brasileira ao lado de Roberto Dinamite. Eu que não jogo nada, nunca joguei nada, né? No máximo fui um back de roça quando era criança e no início da adolescência, mas estamos aqui justamente para colocar essa proposta de sonhar. Por que sonhar? Né? Por que esse objetivo? Porque esse é um dos caminhos pelos quais a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, vai. A filosofia, ela tem como uma das suas dualidades mais tradicionais, naturalmente com berço ali na Grécia Antiga, pelo menos, se não antes, a distinção entre o idealismo e o realismo. O realismo, eu vou falar no próximo vídeo, né, mas eu já adianto que é a proposta de ter os pés no chão. O idealismo, pela sua vez, ele é a proposta de viajar, sonhar, idealizar, projetar os sonhos, os objetivos, as metas, que são os sonhos, os objetivos, quando quantificados, né? 9 segundos para a corrida dos 100 metros rasos. Isso é uma meta, né? Mas, enfim, a gente está apresentando esse caminho, que é o caminho também muitas vezes chamado de platonismo, porque o primeiro grande nome do idealismo na filosofia ocidental vai ser justamente Platão. E Platão defende a importância da utopia. Utopia quer dizer lugar nenhum. Quem é aí mais ou menos da minha idade deve lembrar que os Titãs fizeram muito sucesso ali na virada dos anos 80 para 90, com uma música chamada Lugar Nenhum. E eu cheguei aí nesse show, lá em Brasília, não me engano, Minas Tênis Clube, enfim, um clube ali do setor de clubes, em que eles apresentavam ao vivo essa canção como utopia, né? Porque utopia quer dizer isso, lugar nenhum, lugar que não existe, topos de lugar, e o U
nesse caso funcionando como um não, né? Como um prefixo de negação. Então, um dos caminhos pelos quais o pensamento pode ir é esse, de idealizar, de sonhar, de viajar na maionese. E é o que Platão faz na sua grande obra política, que é a República. Na República, Platão, logo no início, vai dizendo que esse livro é sobre a cidade ideal. Ideal, olha o idealismo, né? O idealismo ele se preocupa com o dever ser. Quem vai se preocupar com o ser é o realismo, representado por Aristóteles, Tucídides, mais tarde Hobbes, Maquiavel, Morgenthau, Aron, tantos outros, né? Mas a gente está aqui falando do caminho do dever ser. Então, pelo caminho platônico, agostiniano, kantiano, idealista, a gente imagina como o mundo deveria ser e procura chegar lá. Mesmo que a gente tempere todo esse idealismo com um pouco de realismo, como faz o próprio Platão, que nem Platão é totalmente idealista, mas predomina o idealismo, né? Mas ele vai dizendo, vai se defendendo das críticas logo lá no início da República, dizendo: este livro é sobre a cidade ideal, uma cidade que não existiu, que não existe, que não existirá. Mas ele defende a importância da utopia com um argumento difícil de contestar, difícil de refutar. Ele vai dizer que a utopia é importante porque, em busca do mundo ideal, o homem melhora o mundo real, o mundo de verdade. Então, se a tua cidade, numa escala de 0 a 10, no que ela oferece de bem-estar para o cidadão, é nota 3, tudo bem. A perfeição, se você colocar que a perfeição é nota 10, a perfeição, numa visão teológica, só Deus, né? Só no paraíso. Mas ela serve como parâmetro, ela serve como inspiração. Eu sei que minha cidade não vai chegar a ser nota 10, mas se ela é nota 3 e entrar um prefeito e daqui a 4 anos ele entregar essa cidade passando da nota 3 para a nota 6 ou 7, já melhorou muito, né? Já dobrou, ou mais que dobrou, no caso do 7, a qualidade. Então, esse prefeito, ele é um sério candidato à reeleição, ele merece ser reeleito. O 10 é inalcançável, mas em busca do 10 é o caminho. O 10 é uma miragem no deserto, mas em busca daquela miragem eu caminho, eu me desloco, né? Eu evoluo, certo? Então, a aula de hoje é para apresentar o idealismo, que de forma alguma está desvinculado do que nós vínhamos falando nos outros vídeos. Até demorei um pouco a gravar esse, peço desculpas, final de semestre, né? Loucura, muita prova para corrigir, muita aula. Só TCC foram mais de 10 para orientar, então realmente não teve fácil minha vida nessas últimas semanas, mas estou aqui de volta para apresentar esse caminho, porque nós vamos fazer uma ponte entre o tipo ideal platônico, ou platoniano, como quiserem, e, perdão, o tipo ideal não, entre o idealismo platoniano e o tipo ideal weberiano, né? O tipo ideal do pensamento de Max Weber lá no século XIX para século XX. Então, guardem essa proposta de hoje, esses termos bem genéricos que já nos ajudam muito aqui na ciência política. Quando a gente diz que um autor é idealista, quer dizer que predomina nele a visão do dever ser, né? Se é um prefeito, ele vai querer imaginar a cidade ideal como Platão e correr atrás disso, de se aproximar o máximo possível da cidade ideal. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima, então.
Se não nos falarmos antes, desejo um Feliz Natal, um Natal realmente cheio da presença de Jesus Cristo na vida de todos nós, com muita fraternidade, solidariedade, perdão e todas as coisas boas que nosso Salvador Jesus Cristo nos ensina e nos inspira, né? Ele é o grande ideal, ele é realmente onde nós queremos chegar, né? Viver da maneira como ele ensinou. Nunca no mesmo grau de perfeição, porque ele é perfeito, ele é Deus, mas caminhando nos seus passos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.